De volta com o nosso Band Cidade aqui na tela da TV Sucesso. Obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja. O nosso WhatsApp liberado para você. Quero você interagindo com a gente. Fique à vontade para participar aqui do nosso bate-papo. 9838-1717. Eu falo sempre que quando você participa, o nosso programa fica muito melhor. E quinta-feira é dia do nosso quadro Olho na Política. Muito bem, o De Olho na Política está recebendo aqui Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia. Gustavo, boa tarde, obrigado por ter atendido o nosso pedido para bater esse papo com o pessoal de Aparecida de Goiânia. Boa tarde, satisfação poder voltar a casa, nova, né, tá bela. Parabéns aí a toda a direção, estou à sua disposição. Bom, a gente outro dia, eu tive a oportunidade de bater um papo com o Gustavo no rádio, na Rádio Sucesso FM, a gente falou sobre essa mudança, sobre essas costuras e eu tenho muitas pessoas que acompanham a gente aqui, Gustavo, de Aparecida de Goiânia, falando das demandas, a gente mostra ali as necessidades de Aparecida de Goiânia e assim, a gente tem que começar falando sobre a cabeça do eleitor de Aparecida de Goiânia, né, que teve aí uma costura política, ora surge o nome do atual prefeito, do Vilmar, depois surge o nome do Leandro Vilela, tem uma divisão de grupos, um apoio ao professor Alcides. Conta pra mim, como é que foi se desenhando esse cenário que a gente está hoje? Olha, eu faço parte de um time que vem governando a cidade e cuidando muito bem da cidade. Todos que passaram deram a sua contribuição, mas é inegável que a partir de 2009 nós tivemos, com a figura do Maguito, eu, trabalhando muito pela cidade, pelo desenvolvimento. Deixamos de ser uma cidade dormitório, problema, violenta, para ser uma cidade industrial, universitária, uma das cidades que mais chama a atenção do empresário, não só aqui no Brasil, até de outros países que investem na cidade, e um momento importante. Eu confesso que, depois de conversar muito, com muita responsabilidade, tomei a decisão de fato de estar junto com o Leandro para que nós possamos dar sequência àquilo que se iniciou lá em 2009. Infelizmente, eu tenho que reconhecer, como candidato, você escolhe o vice. Eu escolhi o vice porque tinha passado pela mesma escola que eu, fui vereador, presidente da Câmara, até secretário da mesma pasta que eu fui secretário. Infelizmente, deixei a prefeitura para disputar um sonho que tenho, que eu ainda quero ser governador do estado de Goiás, mas imaginando que ele daria conta do recado. Infelizmente, a prefeitura já não tem o mesmo desempenho, por isso, junto com o governador, nós buscamos um nome que nós conhecemos, sabemos da capacidade, da responsabilidade, do amor, do carinho que ele tem pela cidade e juntos vamos fazer um grande trabalho e eu espero que nós possamos sim, a partir do ano que vem, retomar o crescimento, retomar o desenvolvimento e principalmente isso que nós temos hoje, orgulho de Aparecida. Agora, Gustavo, muita gente, para a gente situar para quem está acompanhando o nosso Band Cidade, que está aqui em Goiânia, que está entendendo a política de Aparecida de Goiânia também, então você sai na época para se candidatar ao governo do estado, o Vilmar assume e aí está até hoje. E aí muita gente falou assim, mas agora, depois do anúncio do governador que vai apoiar o Leandro Vilela, o Gustavo passa a fazer críticas à gestão do Vilmar. Na verdade, isso já acontecia antes, a gente falava sobre isso, Sim, né? As pessoas às vezes não acompanham, às vezes não assistem, não escutam, enfim. Eu já tenho tempo que eu venho criticando. Porque de fato, Paulo, sou alguém da cidade, ando na cidade. E diariamente escutava as pessoas reclamando, olha, a limpeza já não está a contento, a saúde não está sendo tratada da mesma forma. Enfim, eu conversava com ele, fiz algumas críticas, inclusive públicas. Infelizmente não me escutou, deu ouvido a pessoas que não querem o bem da cidade, se une com aquela política do atraso que fez com a cidade por mais de 20 anos permanecesse a mesma. E nós, com muita responsabilidade, com um senso de amor pela cidade. Aliás, hoje fui convidado a assumir a coordenação política da campanha, assumir esse compromisso e mais, assumir o compromisso de estar 4 anos ao lado do Leandro, trabalhando para que a gente possa realmente dar sequência aos eixos estruturantes, ao investimento em infraestrutura, à saúde. Vocês sabem o trabalho, o carinho que nós tivemos na pandemia. Hoje nós temos o HMAP, um hospital que o Maguito inicia a construção, eu concluí, entreguei com nada mais nada menos que o Hospital Israelita Albert Einstein. Nós tivemos muita inteligência na pandemia e é com esse time que nós governamos nos últimos anos, ladeados aí do governador Ronaldo Caiado, Daniel, Gracinha, enfim, que nós vamos seguir trabalhando para que a cidade volte aos trilhos de desenvolvimento e que nós possamos aí nos próximos meses celebrar já índices que nós celebrávamos, infelizmente hoje nós não temos. O candidato que representa o Vilmar, ele quer a continuidade do que está. Nós queremos voltar e retomar o tempo do Maguito e do Gustavo Mendanha. Então, eu acho que esse talvez seja o maior desafio, né? Porque quando a gente fala do nome do Leandro Vilela, e muitas pessoas, eu bati um papo aqui com o Leandro e aí tive a oportunidade de falar isso com ele, muitas pessoas não lembram que ele
durante 3 mandatos, né, se eu não me engano, ele foi deputado. Então ele participou, ele é sobrinho do Maguito Vilela, participou dessa época da gestão como deputado, e eu acho que o maior desafio que vocês têm agora, não sei se você faz essa leitura também, é fazer com que as pessoas busquem na memória quem é o Leandro e conhecer, porque muita gente fala, mas de onde surgiu o Leandro, né? É um desafio que vocês têm pela frente. Sim, dos 8 anos que o Maguito foi prefeito, 6 deles o Leandro foi o nosso representante em Brasília. Nós batimos na sua porta. E é importante dizer da importância do trabalho do deputado federal. Inclusive, o candidato que lá está, se deixar aparecer, a gente perde muito com as emendas impositivas. Quando o Leandro foi deputado, nós não tínhamos a quantidade de emendas que temos. São quase 40 milhões de reais por ano, e isso é importante para a cidade. O Leandro foi, de fato, a ponte, foi quem fazia esse trabalho no dia a dia nos ministérios, e alguém que conhece de gestão, tem capacidade. Uma coisa que eu falo com o eleitor hoje, amanhã oficialmente a gente começa a campanha já com programas eleitorais daqui a pouco, mas podendo já ter mídia, pedir voto, a gente não pode pedir voto até hoje, amanhã a gente já pode pedir voto. É que as pessoas façam comparação. Infelizmente, eu já fiquei sabendo, Paulo, parece que o nosso adversário não quer participar do debate. A gente fica triste, não sei o que ele tem a esconder. É importante o eleitorado conhecer as propostas, não só a partir de entrevistas, a partir dos programas eleitorais, mas principalmente no debate. O Leandro está pronto para debater a cidade, mostrar que tem mais conhecimento, mais capacidade e, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro vai retomar o processo de desenvolvimento da cidade de Aparecida. Bom, Gustavo, no tempo que você ficou à frente ali de Aparecida de Goiânia, alguns pontos vitais, e a gente falava sobre isso. Eu queria que você fizesse assim hoje, no olhar para quando você governava e hoje a cidade de Aparecida, o que é a prioridade zero? O que mudou de lá para cá? O que tem que ser mantido? O que vocês vão começar por onde em Aparecida, caso o Leandro consiga chegar à prefeitura? Bom, primeiro tinha alguns programas que eu confesso que eu gostaria de ter executado. Talvez as pessoas, o tempo vai passando, as pessoas se esquecem. Nós enfrentamos a Covid-19 e nós empregamos muitos recursos para salvar vidas, para ampliar o número de leitos, principalmente UTIs, a testagem em massa. Vocês sabem que a Aparecida foi modelo no enfrentamento à Covid e, de certa forma, nós tivemos naquele momento priorizar salvar vidas para manter também os empregos da cidade. Então, eu tenho algumas coisas que eu até gostaria de ter realizado já, mas o Leandro vai ter esse privilégio e eu estarei lá ao seu lado, participando, na equipe, junto com ele, para que nós possamos fazer esse processo de transformação. Eu acredito que nós temos alguns pilares que são importantes ser retomados e outros que nós tenhamos que resolver. Primeiro, nos 100 primeiros dias, o desafio de limpar a cidade. A cidade está encardida, infelizmente a atual gestão não deu atenção devida, inclusive no período que eu estava lá mais próximo, eu cobrava, reduziu o número de tratores na rua, reduziu o número de máquinas, isso dificulta o trabalho da equipe. Nós precisamos, nos próximos 100 dias, modelo de mutirão que a gente conhece, o MDB sempre fez, limpar a cidade, florir a cidade novamente, dar uma sensação realmente que as pessoas gostam de ter orgulho da cidade, pertencimento. Então a limpeza é algo que nós temos que atacar. Questão da iluminação pública. Um desafio que o Leandro tem nesses próximos 4 anos de trocar toda a iluminação de vapor sódio por iluminação LED. Isso está como prioridade também. É importante e é um compromisso que o Leandro faz, e eu gostaria de ter concluído esta obra, até porque nós deixamos bem adiantado um empréstimo que seria suficiente para asfaltar todas as ruas habitadas da cidade, eles não conseguiram concluir. Nós precisamos de pavimentar todas as ruas habitadas. Gustavo, mas você acha que é possível? O Maguito asfaltou muito, eu asfaltei muito, falta pouco mais de 20% da cidade para ser pavimentado. Tem algumas obras que já estão em andamento, inclusive obras que foram planejadas no início da nossa gestão, e a gente espera também que nos próximos 4 anos nós tenhamos condições, e o Leandro faz esse compromisso de pavimentar todas as ruas habitadas da cidade. Vou falar de mais 2 tópicos que eu acho que são importantes. É algo que machuca hoje as nossas mamães e, de certa forma, é também uma prioridade do governo. É zerar o déficit que nós temos hoje de CMEIs, né? As creches, seja em parceria ou em ampliação do que temos, ou até na construção, nós precisamos de zerar o déficit para que as mães de Aparecida tenham onde deixar os seus filhos, para que elas possam trabalhar. Isso também está na prioridade. São quase 10 mil pedidos aí pela sociedade, e o Leandro tem encarado isso como prioridade. Quando você colocar como prioridade, realmente, prioridade no investimento, prioridade no gasto do recurso que nós temos, e eu sei que isso é um investimento, não é gasto, o Leandro fará isso. E retomar também algo que eu iniciei, infelizmente essa gestão deixou de lado, que é o programa Cidade Inteligente, que faz com que a gestão seja mais eficiente. Você tem a questão da governança digital, que é algo importante na sua tomada de decisão. Nós melhoramos muito a segurança pública a partir do vídeo monitoramento, nós precisamos de retomar, manutenção, ampliação, enfim, utilizar
o prontuário eletrônico também, que foi algo que inicia no meu governo. Nós precisamos de retomar essa agenda da cidade inteligente. É algo também que o Leandro está comprometido. E para deixar aqui o último tópico, são várias ações que serão feitas, é a saúde pública. Saúde foi, com certeza, no meu governo, prioridade número 1. Nós precisamos de retomar essa agenda. Não só valorizando os profissionais, qualificando, né? Nós tivemos aqui ao longo da nossa gestão o Hospital Sírio-Libanês, qualificando os nossos profissionais. Hoje nós temos o Einstein, nós precisamos de ampliar o HMAP, é um compromisso que o Leandro faz. Nós precisamos de retomar uma agenda que também era algo que eu queria ter executado nos 4 primeiros anos que fui prefeito. A Covid fez com que nós tivéssemos que mudar um pouco e investir em outra área, que é a construção de uma base para as pessoas que têm câncer ter dignidade no tratamento. Nós precisamos de avançar na saúde e o Leandro fará esses compromissos, eu tenho certeza que será importante para a cidade. Gustavo, eu imagino que a gente falava aqui que a cabeça do eleitor ali de Aparecida de Goiânia, ele passa por vários momentos, né? Tentando entender vários cenários. Eu vi você falando aqui de todas essas demandas e eu queria entender o seguinte, quando você escolhe o Vilmar para vice, a gente sabe que a escolha do vice parte também das alianças que são feitas entre os partidos, né? Das coligações, e a gente que sabe que tem essa participação. E aí você, num determinado momento, como volta a dizer que tem ainda o sonho de governar esse estado, resolve sair para o governo. Em algum momento te passou pela cabeça, como conhecendo o Vilmar ou trabalhando ao lado dele, na atuação dele como vice, que a coisa, na sua visão, sairia tanto do curso? Se você tivesse essa noção, teria mesmo assim continuado saindo pelo seu sonho, que é ser governador do estado? Porque assim, onde eu quero chegar você trabalhava com o cara é seu vice, de repente você sai e deixa a prefeitura com ele, a coisa desanda. Como é que você jamais imaginou que esse cenário aconteceria? Na verdade, começou a fazer algumas mudanças na equipe, e faz parte da vida e da política, né? Eu não imaginava que, de fato, eles não conseguiriam dar sequência a tudo aquilo que tinha sido planejado. Deixamos recurso em caixa, foi mais de 314 milhões quando eu saí. O secretário, que era meu secretário de Finanças, ficou mais um período. Quando ele saiu, acho que era 340 milhões. Então, a gente deixou recurso em caixa, deixou planejamento. Infelizmente, não vou dizer que é culpa só do prefeito, não. Ele tinha lá um primeiro-ministro que não conseguia realmente fazer as ações que deveriam ser feitas. Eu lamento muito, né? De alguma forma, essa retomada de estar aí do lado do Leandro é para consertar isso que foi feito. Eu não quero que a minha cidade volte ao que nós tivemos no passado. Nós queremos seguir em frente, queremos que a cidade possa ter continuidade, e a continuidade é com o Leandro, quem está preparado, conhece, e aí vocês vão ter oportunidade. Sei que o debate aqui provavelmente só vai ter 2 candidatos, porque o professor está correndo do debate, correndo de entrevista, realmente a gente não sabe o que ele tem a esconder, mas está com medo de, talvez, mostrar aí o que cada um tem para fazer pela cidade. E a gente espera, claro, a partir do conhecimento que as pessoas tenham com todos os candidatos aí, tem um terceiro candidato, figura que eu respeito, vereador, enfim, mas eu não tenho dúvida que o Leandro é o mais preparado, pronto, e também o time que está do lado dele. Um vice João Campos, um delegado de polícia com a trajetória na cidade de Aparecida de Goiânia, o governador Ronaldo Caiado, eu vou estar nos próximos 4 anos do lado do Leandro a todo tempo, aconselhando, fazendo parte aí, para que nós possamos, de fato, retomar uma agenda de crescimento, retomar uma agenda do cuidado do ser humano, e as pessoas podem ter, por parte delas, esse compromisso que é pessoal meu, da minha esposa, de estar lado a lado com o Leandro, trabalhando por melhores dias para a cidade de Aparecida. Sabe por que eu fiz questão da gente falar dessa questão do vice e tal? Porque você, quando foi reeleito por Aparecida de Goiânia, reeleito com 98,8% dos votos, é uma aprovação gigantesca. Então, imagina assim, você acha que em algum momento as pessoas que te escolheram para mais uma vez estar à frente da prefeitura de Aparecida naquele momento, elas ficaram decepcionadas, assim, falaram, cara, Gustavo estava aqui, de repente o Gustavo não está mais. Como é que você enxerga isso? Bom, quando eu fui ser candidato, eu fiz algumas consultas, tanto conversando com as pessoas como pesquisas. E as pessoas, de fato, desejavam que eu fosse candidato, tanto é que eu fui o mais bem votado na cidade, com 4 candidaturas, uma apoiada pelo atual presidente, outra apoiada pelo presidente Bolsonaro, o governador Ronaldo, que tinha já uma alta aprovação, e mesmo assim nós tivemos a maioria dos votos, mostrando realmente que as pessoas desejavam que eu fosse candidato. É que muita gente acha que eu poderia retomar talvez a prefeitura, elas não sabem que eu tinha que renunciar. Inclusive eu só não sou candidato novamente a Aparecida, porque eu não posso, a legislação não permite, o Maguito não está vivo. Então nós escolhemos alguém que tem o mesmo DNA, que tem a mesma capacidade, e de alguma forma também eu reconhecendo
que infelizmente o vice que eu escolhi não estava à altura da cidade e não conseguiu dar sequência ao trabalho que nós executávamos. Gustavo, muito obrigado por você ter aceitado bater esse papo com a gente. A gente, claro, abre espaço sempre nessa quinta-feira para falar sobre política e espero receber você aqui em outras oportunidades. Olha, feliz de poder estar aqui, parabenizar mais uma vez a direção, não só pelo time que vocês têm aqui. Eu confesso que nem sempre consigo acompanhar a televisão, o trabalho, principalmente no momento eleitoral, a gente não tem muito tempo, mas chegar aqui e ver esse ambiente, eu vejo realmente a seriedade do trabalho, né? Nessa nova etapa. Desejo que a TV Sucesso possa alcançar níveis de audiência inimagináveis. Na hora que pode falar. É porque a audiência é grande demais, né? E, claro, eu conheço o seu trabalho, né? A equipe que está aqui hoje, a gente fica feliz. Desejo aí muito sucesso à TV Sucesso. Deus abençoe vocês. Obrigado aí por nos deixarem entrar no lar de vocês. É isso, Gustavo Mendanha no nosso De Olho na Política. É isso, meu povo. Bom, lojistas de Goiânia e Aparecida são suspeitos de vender peças de caminhonetes furtadas em Minas Gerais. Um caso complicado, hein? A Polícia Civil cumpriu hoje mandados contra 5 suspeitos de receptação. É aquilo, né? Se não cai fazendo roubo, às vezes cai por receptação. Os detalhes na reportagem do Osvair Santos. A operação foi batizada de Toyota, em referência ao nome do fundador da marca Toyota, alvo dos criminosos. As ações começaram nas primeiras horas da manhã e aconteceram em casas, lojas e galpões dos investigados. Ao todo, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. Os ladrões furtavam caminhonetes Hilux e SW4, que possuem alto valor no mercado automobilístico, retirava as peças e as repassava para donos de lojas em Goiânia. Segundo a delegada da Delegacia de Furtos e Roubos de Goiânia, responsável pelo caso, os investigados apresentaram notas fiscais falsas na tentativa de comprovar a legalidade das peças. A alegativa é de que eles desconhecem a ilicitude desses componentes, que eles adquirem amparados por nota fiscal. No entanto, estes documentos que acompanham essas viagens desses componentes são documentos ideologicamente falsos. Você não tem aí componentes veiculares descritos tal como informa, acondicionados no caminhão, tal como informa o documento. Muitas vezes, o destinatário do documento não é a pessoa que figura naquela suposta transação comercial, muito menos o emitente. Para se ter uma noção, você tem nota fiscal com saída de São Paulo para uma viagem que iniciou em Minas Gerais, para o componente chegar até Goiás. Nos meses de março e maio desse ano, a Polícia Civil interceptou 2 carregamentos de peças roubadas desses veículos no Triângulo Mineiro. Na oportunidade, os motoristas que foram presos confessaram o crime e indicaram as pessoas que receberiam os componentes. Identificamos que veículos subtraídos no Triângulo Mineiro, especialmente desta marca, da marca Toyota, veículos, caminhonetes Hilux de luxo, subtraídos lá eram desmontados e transportados para o estado de Goiás. 2 motoristas já haviam sido presos em flagrantes em março e maio deste ano. As investigações evoluíram de modo que nós conseguimos apontar os lojistas receptadores dessas caminhonetes furtadas. O total de peças apreendido até agora pela Polícia Civil equivale a 10 veículos. A Polícia Civil, através da DERFRA, monitorou 5 viagens destes investigados. Cada viagem são 2 caminhonetes integralmente desmontadas. Estamos falando de bateria, lataria, componentes rastreáveis ou não. Então, nós temos aí uma totalidade de 5 viagens, 2 caminhonetes e 10 veículos. É isso, né? Ou seja, lembra que a gente falava de receptação? Mais um caso, né? Dessa vez de caminhonetes que eram roubadas em Minas Gerais aí, ó. E aí vinham aqui para a nossa região e essas pessoas vão responder por isso, né? Peças roubadas, veículos roubados, gente receptando e a casa caindo, né? Meu povo, uma mulher morreu depois de ser atingida por um caminhão desgovernado quando caminhava numa calçada. Olha aí, cara, que história, hein? Esse acidente aconteceu ontem, no início da noite, lá na Avenida Zoroastro Arteaga. Avenida Zoroastro Arteaga, lá no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia. Segundo o motorista, o volante do caminhão travou, ele não conseguiu desviar da vítima. Que tristeza, gente.
O veículo também atingiu o muro de uma casa. A mulher era técnica de enfermagem de um centro de reabilitação e estava voltando do trabalho. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Segundo os moradores, o SAMU demorou quase 1 hora para chegar até o local e atender a vítima. Não dá, né? Peraí, cara. A gente, quando fala do SAMU, e aí nada tem a ver com os servidores, com os funcionários, tem a ver com a estrutura que está sucateada. Esses atrasos não são raros, né? Bom, nós fomos atrás da resposta. E sobre esse atraso, nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida, que o quê? Até o momento não respondeu o nosso questionamento, né? Os nossos sentimentos, essa pessoa aí, o motorista faz o teste do bafômetro, não dá que ele tinha bebido, mas se o volante travou, é o negócio da manutenção também, né? Porque tem muita gente andando por aí com carro precisando fazer manutenção, com caminhão precisando fazer manutenção e colocando a vida de outras pessoas em risco, como a gente viu aqui, né? Um incêndio de grandes proporções atingiu lojas e casas em Águas Lindas de Goiás. A Wélida Campos, que aliás tem 3 dias que vem falando sobre incêndios, conta os detalhes pra gente desse novo caso. Wélida, os detalhes com você, vamos lá. Pois é, Paulo, mais um caso de incêndio que deixa o alerta, né? Para todo mundo aí ficar de olho mesmo, cuidando e evitando, tomando todos os cuidados necessários para evitar os incêndios, porque é igual a gente repete aqui novamente, é o tempo seco, os ventos que ajudam a propagar essas chamas, acabar espalhando e destruindo ainda mais, né? E esse caso aconteceu no entorno ali na cidade de Águas Lindas de Goiás. Esse incêndio começou ontem à noite, atingiu grande parte ali, né, da região, principalmente próximo ao posto Ponteio. Havia lojas, casas, inclusive os moradores ficaram muito assustados ali com a proporção mesmo dessas chamas, né, desse incêndio ali. Inclusive, muitas pessoas que viram de perto ali ficaram bastante assustadas, falaram das chamas e também da quantidade de fumaça ali que dificultou muito a visibilidade. Eles conseguiram acionar então o corpo de bombeiros, que foi imediatamente ali combater essas chamas. Olha só, atingiu várias lojas, mas o mais grave foi uma casa que ficava ali no meio mesmo. Ela ficou completamente destruída mesmo pelas chamas. O corpo de bombeiros começaram, né, todos os esforços ali para tentar combater essas chamas. Conseguiu evitar que se alastrasse por mais outras lojas, né, para que não destruísse, mas infelizmente essa casa foi consumida pelas chamas mesmo, não teve o que fazer. Mas apesar do prejuízo, né, porque a gente está vendo aí nas imagens a proporção, né, ninguém ficou ferido, apesar de ser à noite, né, não tinha ninguém dentro de casa, mas o corpo de bombeiros ainda está ali no local procurando, vasculhando ali os escombros, né, para ver então se encontra, se acabou, né, ficando alguém ali, mas até o momento não tem notícia de nenhuma vítima. Os moradores agora estão se mobilizando ali mesmo, né, para ajudar todas as pessoas, né, os donos dessas lojas e também as pessoas que acabaram perdendo as casas, principalmente essa, né, que foi consumida completamente aí pelas chamas. Fica o alerta, né? Vamos cuidar bastante, evitar e assim qualquer princípio de incêndio já acionar rapidamente o corpo de bombeiros para evitar que destrua ainda mais, como foi esse caso, infelizmente, lá em Águas Lindas de Goiás. Volto com você, Paulo. Obrigado, Wélida. Mais um caso, né? Eu falei para você que tem 3 dias que a Wélida está falando de caso e é real, né? Os casos vão acontecendo, muitos incêndios, né? Essa época do ano é uma época propícia para isso, né? Meu povo, em Rio Verde, terminou na madrugada de hoje o julgamento dos 3 acusados de matar o corretor de imóveis, Wellington Luiz Ferreira Freitas, conhecido como Eltinho. Lembra que nós Ontem nós entramos ao vivo falando que o julgamento estava acontecendo? Bom, eles foram condenados a mais de 24 anos de prisão. E quem tem os detalhes é o Cairo Tobias. Olha só. Foram condenados sim, viu, Paulo Carneiro? Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Band Cidade desta quinta-feira aqui na tela da TV Sucesso Band em Goiás. O júri aconteceu durante todo o dia de ontem, né? Durou cerca de 17 horas, começando por volta ali das 10 horas da manhã e se encerrando por mais das 2 horas da manhã desta quinta-feira. O júri, então, julgou então os 2 dos 3 envolvidos neste caso. O júri ontem foi sobre o autor do homicídio, Rogério Muniz, e também sobre o intermediador, né, o facilitador do crime, Rogério Teles. O Rogério Muniz, né, que é o autor do crime, em seu depoimento contou como tudo aconteceu e ele foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão em regime fechado.
Já Rogério Telles, em seu depoimento, né, disse ali ser inocente, que não fazia parte do crime, porém, com as provas apresentadas, foi sentenciado aí, condenado a 24 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Para você aí de casa entender, né, o caso aconteceu em 20 de junho de 2022 aqui em Rio Verde, né, a vítima, Wellington Luiz Ferreira Freitas, era corretor de imóveis, tinha aqui 67 anos de idade na época do crime e ele era corretor muito conhecido por vender propriedades rurais. E no dia do crime, ele saiu de casa acreditando estar indo mostrar uma de suas propriedades, né, que estava então à venda. Há um terceiro envolvido, né, que é o suspeito aí de ser mandante do crime, é produtor rural, e ele é suspeito de mandar matar o Eltinho, como era conhecido a vítima, devido aí um desacordo na comissão. Eltinho teria vendido uma fazenda, né, deste suspeito e ali o suspeito teria que pagar um valor de comissionamento cerca aí de 20 milhões de reais. E ali houve esse desacordo, o Eltinho chegou a abaixar o valor da comissão, o produtor rural então não realizou o pagamento quando a vítima então acionou a justiça. Após isso, né, esse produtor rural então, ele então decidiu por matar o corretor de imóveis e contratou então Rogério Telles, que chamou então Rogério Muniz para cometer o crime. Ofereceu então a quantia de 150 mil reais ao autor do homicídio para que ele matasse o Eltinho. E no dia 20 de junho, então, este homem, né, o Rogério Muniz, encontrou o Eltinho, de acordo ali com facilitações do Rogério Telles, encontrou o Eltinho então e matou o corretor de imóveis. Num primeiro momento, ele teria enforcado a vítima e deixado o corpo às margens da BR-060. Rogério Telles então foi até o local, constatou que a vítima não teria morrido, ligou para o Rogério Muniz e pediu, e mandou, né? Não pediu não, ele mandou que o Rogério, então, Muniz, terminasse ali o serviço. Muniz se encontrou com o produtor rural que havia mandato, né, ali realizar o crime. Este produtor, então, entregou 2 galões de diesel e aí o Rogério Muniz foi, então, até o local e ateou fogo na caminhonete e no corpo da vítima. O Rogério Muniz foi preso no dia seguinte em Iporá, cidade onde ele morava. Posteriormente, relatou todos os outros 2 envolvidos. Rogério Telles e Rogério Muniz, então, vão cumprir pena agora e o produtor rural, acusado, né, de ser o mandante do crime, ele está em prisão domiciliar e está sendo monitorado via tornozeleira eletrônica. Ele foi preso na época dos fatos, permaneceu preso por um tempo e a defesa dele pediu para que ele progredisse para a prisão domiciliar, alegando problemas de saúde. No último dia 12 de agosto, este produtor rural então foi submetido a novos exames, né, pela Junta Médica do Estado de Goiás para comprovar então aí a sua necessidade de ainda permanecer ou então retornar ao presídio para cumprir aí até o momento em que ele possa ser submetido ao júri popular. Ele ainda não foi submetido porque a sua defesa recorre da decisão do júri popular, está aí recorrendo no STJ em Brasília e aguarda a posição da Justiça para que ele possa ser ou não submetido ao júri popular. Na manhã de hoje, conversei informalmente com o filho da vítima, né, o também jornalista Leonardo Freitas, que nos relatou que após a sentença dos 2 acusados que estavam ontem em júri popular, a família recebeu com muita gratidão a Deus essa sentença, né, e que acredita que a justiça foi feita e que agora aguarda então aí o júri popular do produtor rural que é acusado de ser o mandante deste crime. Até o momento, essas são as informações. Nós seguimos acompanhando todo este caso e, com maiores informações, voltaremos a informar aqui dentro do Band Cidade. Paulo Carneiro, volto com você aí no estúdio. Muito bem, Caio Tobias, direto de Rio Verde, aqui pra gente ao vivo no nosso Band Cidade, tá? 1h51, meu povo, vamos fazer o seguinte, você que tá de olho aqui, você pode mandar sua mensagem, o povo tá participando do nosso Band Cidade. Olha isso, que isso, hein? Hein? Me dê, babá! O seu ouvinte tá presente em tudo, rapaz. O povo gosta. Valeu, obrigado. Tem mais gente na tela do nosso Band Cidade mandando mensagem. Beijo e abraço para quem você quiser. Ei, Carneiro do Pix!
Hoje você tá muito doido. Ficou top de fone de ouvido. Ficou beleza, massa? Vamos de Carneiro do Pix, tô ligado aqui na TV Sucesso 7.1, 17.1, a melhor de Goiânia. Sucesso, Paulo, você é uma bênção de Deus. Obrigado. Josi Rocha, do Parque Itatiaia, Aparecido de Goiânia. O Carneirinho já apareceu aqui de fone de óculos. Olha lá, ó, prato na mão. O Oswaldo tá de regime, falou, não vou nem olhar. Prato na mão e na televisão, valeu, obrigado. Beijo pra você, obrigado pela audiência. É o povo aqui na tela do nosso Band Cidade. Daqui a pouquinho tem mais, hein? Você pode mandar o seu, você pode mandar aí a sua mensagem, porque o Carneirinho hoje pode te dar R$100 em grana viva! Não saia daí. Daqui a pouco tem mais. O que vai ter no próximo bloco? Um monte de coisa. Tô esperando você com o prato na mão, olho na televisão, a gente volta já.